Vai dar mais um vídeo aqui pro canal. Recentemente, o Flamengo empatou com o Internacional. Apesar do que o Flamengo tá com um time muito modificado por conta das lesões e por conta da data FIFA, o Flamengo precisava preservar alguns jogadores. Se o Gerson tá em campo, por exemplo, eu acho que o Flamengo venceria esse jogo do Internacional. Apesar do Internacional ser um time que eu acho que vai brigar pelo título junto com o Flamengo. Eu acho que é um time muito bem encaixado, muito bem treinado. Mas enfim, vamos ver aqui o que o Dava Jones falou sobre a estreia do Flamengo no Brasileirão. O link do vídeo do canal do Dava Jones vai estar aqui na descrição, como créditos. Vai lá pro vídeo. O Internacional é um dos grandes times desse Campeonato Brasileiro, é um time muito forte, vem com um trabalho muito sólido, como é o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo também. Os dois treinadores estão invictos esse ano e jogando um ótimo futebol. Os dois são campeões estaduais e os dois têm ótimos times. Então é claro que seria um jogo duríssimo. E foi. Mas eu achei que foi um grande jogo, tá? Entre duas equipes que vão brigar aí pau a pau nesse Campeonato Brasileiro. E duas equipes que vão dar muito trabalho para todas as outras do Campeonato Brasileiro. Com dois técnicos que estão com um trabalho muito consolidado. O Roger hoje, eu achei que o Felipe Luiz foi bem também, mas eu achei que o Roger Machado foi muito bem também hoje nas suas mexidas, nas suas orientações. Foi um jogo muito interessante. Eu só queria deixar passar aqui rapidamente, porque a arbitragem não teve nenhuma influência nesse resultado, mas dizer que o juizão aí não tá marcando era nada, hein? Eu sou totalmente a favor de deixar o jogo correr, mas tem umas coisas aí que, pelo amor de Deus. Eu acho que no final teve até alguns cartões amarelos, mas no primeiro tempo, se for ver aqui, eu tô vendo aqui os cartões, foi tudo. O primeiro foi no final do primeiro tempo e aí depois teve alguns no segundo realmente. Sabe o que eu acho que acontece? É que a arbitragem do Brasil, alguns árbitros principalmente, e agora nesse Brasileirão, o que eu analisei vendo a atuação dos árbitros é que eles estão tentando deixar o jogo fluir mais. Mas aí eles não sabem muito bem ainda dosar isso e acaba que eles marcam algumas faltas e aí deixam seguir outras. Aí eles meio que acabam se perdendo aí no final do jogo, eles começam a marcar tudo. Mas eu acho que eles estão tentando acertar aí nessa questão de dosar o que é contato, o que não é. Mas no primeiro tempo tinha que ter mais. Eu achei que o juiz deixou o jogo correr um pouco demais, mas foi nada demais, assim, em relação à arbitragem, não tem muito o que falar, não. O Flamengo foi para esse jogo bastante desfalcado, né, gente? Sem o Gerson, sem o Arrascaeta, sem Plata de titular, depois ele entra. O Danilo continua machucado. Cara, essa data FIFA maldita, a gente perdeu vários jogadores aí. E o Flamengo foi com uma formação muito diferente. Foi mais uma formação diferente que o Felipe Luiz fez acontecer no Flamengo, que foi o quê? A defesa não mudou nada, né? Foi o Rossi no gol, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre Wesley. E aí o meio-campo, de meio-campo mesmo, você só tinha o De La Cruz e o Pulgar. O resto foram os atacantes, Bruno Henrique, o Michel, Luiz Araújo e o Juninho. Então o Flamengo foi com só 2 jogadores de meio de campo. Eu, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que deveria ter entrado com o Matheus Gonçalves. E não ter ido com o Luiz Araújo. É fácil falar agora que eu tiraria o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo foi mal no jogo. Mas assim, algum desses da frente sair e o Matheus Gonçalves ser o titular. Claro que deve ter algum motivo pelo qual o Felipe Luiz fez assim e o Flamengo não ficou exposto por causa disso. Não foi um mau jogo no primeiro tempo. Só que no primeiro tempo, tanto a marcação do Flamengo quanto a marcação do Internacional se deram bem. E o jogo foi muito brigado ali no meio de campo com poucas oportunidades. Só que numa escapada muito boa do Bernabé, e o Bernabé, que lateral é esse jogador, tá? Ele e o Wesley ficaram numa disputa ali, né? Os dois foram muito bem, inclusive, tanto o Wesley quanto o Bernabé, mas o Bernabé fez uma partida exuberante o jogo inteiro. O Internacional conseguiu abrir o placar e o Flamengo teve que correr atrás. No segundo tempo, aí até pelo menos 30, 35 minutos do segundo tempo, o Flamengo teve um domínio, foi um negócio absurdo. Se você for ver, os números são muito curiosos, porque tipo assim, no primeiro tempo, se você for ver, o gol do Internacional foi a primeira chegada do Internacional. O Internacional não estava atacando também, estava se defendendo bem, mas não conseguia atacar. E o Flamengo, por sua vez, conseguia. Algumas defesas importantes do Rocher, que saiu lesionado. Depois teve várias defesas importantes também do o Antony, né, o goleiro reserva do Internacional. Mas no primeiro tempo, cara, o Flamengo finalizou 6 vezes e o Internacional finalizou 3 vezes. Uma dessas foi o gol. No segundo tempo, o Flamengo finalizou 13 vezes. Foram 19 finalizações. E o Internacional no segundo tempo finalizou só 2 vezes. Então, assim, no segundo tempo, o Felipe Luiz mexeu, não trocou jogador, depois trocou, mas no início não trocou,
fez as modificações só com os jogadores que tinha em campo mesmo e começou a macetar o Internacional. E aí foi uma pena que o gol não saiu, porque eu acho particularmente, devido ao segundo tempo, que a vitória... Saiu um gol, claro, né? Um gol meio que de pressão mesmo, saiu. Mas eu acho que a vitória do Flamengo não seria injusta. Apesar de eu achar que esse empate não é injusto, no contexto geral da partida. Mas a vitória do Flamengo seria justa pelo que produziu. Teve, claro, o lance mais importante, que o Juninho desperdiçou o gol. Ele saiu na cara do gol e botou essa bola na trave. Não pode perder isso. O Juninho deu entrevista depois e comentou sobre isso, né? E comentou o quanto ele deveria ter feito aquele gol, reconhecendo que... E legal isso. E, como falei, cara, foi um grande jogo. O segundo tempo, o Flamengo foi muito bem, muito melhor do que o Internacional. Tanto na transição quanto na defesa. O Flamengo conseguiu segurar o Alan Patrick, que teve grande fase. Não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo. Nem os atacantes do Internacional. O Flamengo se defendeu muito bem e atacou bastante. E aí entrou o Matheus Gonçalves, entrou o Cebolinha, entrou o Alacian, o moleque da base, que fez uma ótima partida. Ele ainda um pouco afobado, mas ele teve chance de gol, quase fez, inclusive. Foi importante a participação do Alacian nesse segundo tempo. O Matheus Gonçalves, quando entrou, fez uma boa partida também. Eu acho que no primeiro tempo o Luiz Araújo não rendeu na posição que estava sendo colocado. E apesar, eu sei que tá todo mundo xingando o Juninho, porque perdeu gol, não só um, né? Perdeu mais de um gol. Mas eu acho que ele pode se tornar muito importante, cara. Ele foi um jogador ali que teve uma presença importante. Não fez o gol, infelizmente, mas eu acho que tá evoluindo ali na função. E eu vi uma galera criticando o Juninho. Eu acho que é muito cedo para criticar ele. Eu acho que ele tá ainda se adaptando ao elenco do Flamengo, ao estilo de jogo do Flamengo. Eu gostei do jogo dele, apesar do gol perdido, que eu acho, na minha opinião, o único gol que ele perdeu foi esse que ele tirou demais do goleiro. Eu achei até no primeiro momento que ele ia cortar o goleiro, porque o Antony, né, ele fechou muito bem o ângulo, cara. Ele fechou completamente. Mas como ele tava caindo, eu achei que o Juninho ia cortar ele. Mas aí ele tentou tirar ali do goleiro, tirou demais e acabou pegando na trave. E faltou também sorte, cara, porque futebol é competência, mas também tem uma pitada de sorte, porque se a bola bate na trave e entra, seria gol, mas aí ele deu azar. Se você curtiu o vídeo, cara, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e vamos ter paciência com o Juninho, rapaziada, ele vai conseguir dar muita alegria pra gente. Até o próximo vídeo.